Olá, pessoal. Sou o pastor Hangyu Lee. Nesse momento, gostaria de falar com vocês sobre o universo, sobre todas as criações e Deus, o Criador que fez o homem, o autor da natureza. Primeiro, vou ler 2 versículos da Bíblia e compartilhar a palavra. Vamos primeiro ler Isaías 45:12 no Antigo Testamento. Antigo Testamento, Isaías 45:12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Vamos prosseguir e ler o versículo 18. Mais um versículo. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, e o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, e não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Vamos ler até aqui. Pessoal, se vocês olharem em Gênesis capítulo 1, versículo 1, o que está escrito? No princípio criou Deus o céu e a terra. Está escrito assim. A primeira coisa que Deus queria dizer às nossas vidas é que no princípio criou Deus os céus e a terra. Foi essa a palavra. Pessoal, vamos remover a palavra Deus e substituir por outro ser no lugar de Deus. No princípio, criou Confúcio os céus e a terra. Isso está encaixando? No princípio, Sócrates, os céus e a terra. No princípio, criou Buda os céus e a terra. Criou Alexandre os céus e a terra. Não está se encaixando bem, não é? Mas, pessoal, se você colocar Deus aqui, é muito natural. É impróprio colocar qualquer coisa diferente de Deus aqui. No princípio, Deus. Não sabemos quando foi o começo. Bem, os evolucionistas dizem que a Terra foi criada cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. O início é 450 bilhões de anos atrás ou 45 bilhões de anos atrás. O tempo do início é desconhecido, mas de alguma forma, no princípio criou Deus os céus e a terra. Este mundo não apenas existiu ou simplesmente veio à existência por acaso, mas Deus criou os céus e a terra com um propósito e um plano especial. Mas quando falamos sobre Deus, muitas pessoas dizem: Pastor, você já viu a Deus? Quem já se encontrou com Deus? Existe o céu e o inferno, mas quem já foi para o céu e quem já foi para o inferno? Como podemos conhecer e acreditar no Deus invisível se não podemos ver Deus? Existem pessoas que fazem essas perguntas. Gente, Deus é invisível. Em 1 Timóteo 6,16 está escrito que aquele homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Pessoal, é claro que Deus está vivo, mas Deus não é algo que possamos ver ao olho nu, porque Deus é espírito e Deus é Deus. Pessoal, nossos olhos nus podem ver parte do mundo material, mas não podemos ver este mundo espiritual, o mundo do coração com os nossos próprios olhos. Então, se a gente não consegue ver, isso não existe? Não é assim. Pessoal, se vocês pudessem me dar uma prova conclusiva de que Deus não existe, posso falar o dia
todo com incontáveis provas da existência de Deus. Deus é invisível, mas há muitas evidências de que Deus vive. Se vocês derem uma olhada na tela, então, pessoal, o que parece ser? Isso são fezes de rato que caiu no chão do quarto. Alguém deixou um cômodo de sua casa vazio por muito tempo. Ele não usou o quarto por 10 anos, por não ter necessidade do uso e deixou o quarto vazio. Uma noite, para verificar o estado do quarto que ele deixou vazio por longo tempo, ao abrir a porta, ouvi um barulho no teto, um rangido em cada canto. Então, o que deve pensar? Ah, tem ratos nesse quarto. Pessoal, está escuro e você não pode ver o rato, mas como o rato expôs a sua existência através do barulho, no momento em que você abre a porta, você pode ouvir a batida no teto e ruídos de rangidos vindo em todos os cantos do quarto. Ah, tem ratos aqui, porque há evidências de que os ratos estão vivos. Se houver uma galinha na sala, você ouvirá o galo cantando, e se houver um cachorro, você ouvirá o cachorro latindo. E ele ouviu o barulho de ratos, então pensou que havia ratos vivendo nesse quarto. Então acendeu a luz. Quando acendeu a luz, não conseguiu ver nenhum rato, mas havia muitas fezes de rato por todo o quarto. Já se passou muito tempo e as fezes estavam secas e retorcidas, e outras fezes mais recentes, pretas e aguadas. Se houver muito cocô de rato, você pode ver o cocô e acreditar de que há ratos nesse quarto. Pessoal, não podemos ver ratos, mas porque os ratos expressam a sua existência por meio de sons e fezes, podemos ouvir ratos e ver as fezes do rato e acreditar que os ratos vivem neste quarto. Pessoal, não é apenas olhando para os ratos que podemos acreditar que existem ratos, mas podemos acreditar claramente na existência deles, embora não possamos vê-los, porque há evidências. Agora, em Atos, capítulo 1, versículo 3, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Se houver evidência, cremos. Mas se a evidência for sólida e suficiente, sim, a fé naturalmente vem com muitas provas incontestáveis. E em Atos 17:31, ele deu evidências confiáveis a todos. Pessoal, se a evidência é sólida, a evidência é suficiente e há evidência de que todos podem acreditar, então pode ter a fé. Há o famoso astrônomo Galileu Galilei da Itália, que defendeu a teoria heliocêntrica. Galileu disse isso. Deus nos deu 2 livros, um dos quais se chama natureza e o outro é a Bíblia. Podemos ler a perfeita sabedoria, poder e habilidade de Deus, o Criador, olhando para tudo que Deus fez e por meio da Bíblia que Deus nos deu, Deus ama profundamente as almas humanas e deseja salvá-las. Os 2 livros são de um autor, a natureza e a Bíblia. Há um autor para esses 2 livros e nós o chamamos de Deus. Ele disse essa famosa história. Galileu disse que Deus lhe deu 2 livros.
um para a natureza e o outro a Bíblia. Pessoal, eu visitei uma casa, mas se vocês observem como a casa está decorada, pode ter uma ideia dos gostos, interesses e sabedoria do proprietário. Visitei uma casa e naquela casa havia muitas pinturas maravilhosas em exibição em todos os cômodos. Existem tantas pinturas de paisagens maravilhosas penduradas em todo lugar. E as pinturas são tão bem desenhadas. Uau! Olhando para essa foto, me senti como se estivesse em uma natureza tão linda. E me sinto tão à vontade. E havia muitas pinturas. E quando eu fui para outra certa sala, havia ferramentas de pintura, pincéis e tintas. Aí eu pude ver que o dono dessa casa se interessa por arte. Gostava de pintar e principalmente era bom em pintura de paisagens. Mas quando eu fui para uma certa casa, havia muitos livros na biblioteca, a sala estava cheia de livros, mas quando eu vi os livros, havia muitos livros de história. Ah, esse senhor gosta de livros, especialmente de história. Eu fui a uma casa e tinha muitos instrumentos diversos. E tinha um estúdio onde vocês podem ouvir música. E tem muitos CDs e coisas assim para escutar boa música. Então o dono dessa casa é muito interessado em música. Quando eu fui para outra casa, havia equipamentos de ginástica. Ah, ele gosta de esportes. Pessoal, Deus fez o mundo. E se vocês olharem de perto e observem a natureza que Deus criou, vocês podem ver claramente que ela não foi criada por acaso, mas que alguém deliberadamente criou e projetou isso com propósito e planos especiais. Podemos ver claramente em Isaías 45:18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos. Quando Deus fez todas essas coisas, ele tinha um propósito, uma razão especial e um plano. Não foi feito em vão. Pessoal, nada no mundo existe sem significado. Deus tem um propósito para fazer tudo. Ele fez todas essas coisas para um propósito especial. Então, por que ele fez isso? Se não foi em vão, qual foi o propósito de criar todas essas coisas? Quando lemos depois, está escrito: mas para ser habitada, todas essas coisas são centradas nas pessoas. Isso significa que foi feito para as pessoas, para que elas pudessem viver. Era perfeito para as pessoas viverem. Pessoal, estamos vivendo na Terra. Se a Terra fosse um pouco maior do que agora, as pessoas não seriam capazes de viver aqui. Se a Terra for maior do que é agora, pessoal, o período de rotação será maior. E se um lado continuar recebendo muita luz solar, as pessoas morrerão de calor. E o outro lado do mundo estaria muito frio. Mesmo que a Terra seja um pouco menor do que agora, as pessoas não poderiam viver. Atualmente, o tamanho da Terra é exatamente o tamanho certo para os humanos viverem. Pessoal, a distância entre a Terra e o Sol também é da mesma forma. Se a Terra for mais próxima do Sol, a Terra seria muito quente e as pessoas não poderiam viver nela, mas nós apenas nascemos
respiramos um ar sem nenhum custo. Pessoal, se vocês analisarem a composição do ar, o nitrogênio está em 78% no ar e o oxigênio 21%. E o resto é o gás argônio ou dióxido de carbono é cerca de 1%. Pessoal, a proporção deste ar também é perfeita para a vida humana. Os humanos precisam de oxigênio. E como as pessoas precisam de oxigênio, se produzirmos cerca de 95% do oxigênio do ar, a Terra ficará completamente queimada quando os raios atingirem. Porque as pessoas precisam de muito oxigênio. Se você fizer 90% de oxigênio assim, pessoal, no momento que alguém acender o isqueiro para fumar um cigarro, a Terra vai virar uma bomba. Pessoal, vocês já viram o ferro derreter ao soldar um soldador de oxigênio? O oxigênio queima muito bem. Se houver muito oxigênio no ar, os alimentos estragam rapidamente se deixados do lado de fora. E quando ocorre uma ferida do corpo de uma pessoa, a ferida apodrece rapidamente e não cicatriza. Há 21% de oxigênio no ar. Então, quando você acende uma luz, o fogo queima por causa do oxigênio de 21% que está próximo. Porém, 78% do nitrogênio inodolo e incolor se interpõe entre eles e que impede que a chama se espalhe para outras áreas. E como 21% do oxigênio, as plantas exalam oxigênio e respiram o dióxido de carbono que os humanos exalam. E os humanos respiram o oxigênio exalado pelas plantas e exalam o dióxido de carbono. Pessoal, como é feito com uma proporção tão adequada? É uma coincidência? A Bíblia diz que Deus não criou em vão e fez o homem habitar nela. Pessoal, nós estamos no meio do verão agora na Coreia. O tempo está muito quente atualmente. Pense em uma fruta. No verão, quando faz muito calor, as pessoas suam muito e por isso precisam de muita água. Portanto, há muitas frutas que podemos ingerir muito líquido, como melancia, melão, esses tipos de frutas nascem muito. E se vocês olharem para os vegetais, eles se parecem com pepinos, coisas suculentas. Agora, com o passar do verão, quando vem o outono, se aprofunda o frio, o inverno se aproxima. Precisamos de frutas que possam proteger o corpo de uma pessoa de maneira calorosa, aumentar as calorias e prevenir resfriados. Então, pessoal, quando chega o outono, sai marmelos, citras, etc. E são bons para resfriados. E agora, quando o frio do inverno acabou e a primavera chega, quando chega a primavera, as pessoas no inverno se retraem. Mas agora, quando chega a primavera, a atividade aumenta e você precisa tomar muitas vitaminas. Na primavera, sim, os morangos são os primeiros a sair. São necessárias muitas vitaminas e há muitos morangos que contêm muitas vitaminas de que as pessoas precisam. Parece que compramos e comemos fruta só porque é produzida, mas quando olhamos para a fruta, Deus fez com que seja adequada para a vida humana. Pessoal, quando precisamos de líquido, ele faz frutas com muito líquido. É dito que Deus tenha um plano como criou este e criou todas as coisas centradas no homem segundo o homem. Pessoal, o mundo material foi criado centrado no homem e o homem foi criado para viver centrado em Deus. Agora, visto que Deus é o criador de todas as coisas neste mundo, qual é a evidência clara de que esse criador existe? Existem tantas ordens e leis incríveis e misteriosas em todas as coisas. Pessoal, vamos dar uma olhada na foto dessa neve na tela.
Esta é uma foto da neve que os cientistas tiraram com um microscópio eletrônico. Neva muito no inverno. A neve continua caindo por vários dias e centenas de milhões de neve e estão caindo. Mas quando os cientistas tiraram uma foto da neve com um microscópio eletrônico, parece o que você vê na tela. Mas se eu enviar muitas fotos de neve, a imagem é muito pequena para ver bem. Então eu cortei uma parte anexada. Além disso, há muitas fotos de neve muito surpreendentes. Essa neve caída do céu tem 35 tipos de padrões. Agora, observe mais de perto as neves. O que você sente? Todas as neves têm cristais hexagonais regulares. Todas essas neves, sem uma exceção, são hexágonos regulares e não apenas hexagonais, mas são muito versáteis e artísticos. Vocês acham que foram formados por acaso? Parece que alguém o projetou e programou assim. Isso é realmente uma coincidência? Pessoal, todas as neves têm uma forma de um hexágono regular, sem exceção, e são muito artísticas. Pessoal, havia o plano aqui, não é uma coincidência. Pessoal, existe uma ordem incrível em todas as coisas e existem leis incríveis em todas as criaturas. E isso não aconteceu por acaso. Deus, que tem a incrível sabedoria e poder, fez todas essas coisas. Foi planejado e alguém o desenhou assim. Em Gênesis 2, versículo 7, encontramos as palavras que Deus criou o homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Pessoal, quando Deus criou o homem, ele fez um corpo humano do pó. Nosso corpo é feito do pó. Assim, depois que a alma se vai, o corpo volta ao pó. Deus disse a Adão: porque tu és pó e ao pó tornarás. Esse corpo veio do pó. Então, quando a alma vai embora, ela volta para o lugar de onde veio. Iremos voltar ao pó. Mas os cientistas disseram: o quê? Deus fez o corpo humano do pó? Quer dizer que esse corpo é feito de sujeira? Absurdo! Vou provar que essa Bíblia é uma mentira. Portanto, o corpo humano foi analisado quimicamente. Depois de analisar quimicamente o corpo de uma pessoa pesando cerca de 167 libras e cerca de 70 quilos, o corpo de uma pessoa pesando cerca de 70 quilos é 65% de água. Então, se você tirar a alma e subtrair o valor da alma e pensar apenas no corpo e coloque o corpo humano em um lugar como antigamente para espremer óleo de gergelim e espremê-lo, então o resto é 35%. E olhando para os materiais que compõem esses 35% do corpo, era feito dos mesmos elementos que os elementos do pó da terra. Portanto, quando analisaram quimicamente o corpo de uma pessoa com cerca de 70 quilos, ela continha os mesmos elementos que os elementos do pó da terra. Pessoal, com a gordura do corpo dá para fazer cerca de um pedaço de sabão em pó. Por mais que extraia todo o ferro do corpo humano, pode fazer cerca de um prego.
Ao extrair todo o fósforo dos ossos humanos, se pode fazer cerca de 2.200 palitos de fósforo. Quando queremos vender um produto, tirando todo o cálcio do osso, o cal é suficiente para pintar uma pequena parede. E retirado todo o magnésio do corpo humano, eles tinham magnésio suficiente para fazer um saco de laxantes. De qualquer forma, extraindo e tentando vendê-los como uma mercadoria, valiam cerca de $1,98 na época. Hoje em dia, $1 equivale a R$ 5,20. Então, mesmo que você pague muito, $1 é menos que R$ 6 agora. Então, considerando que a taxa de câmbio é muito alta, $1 equivale a R$ 6. E $1,98 é menos que $2. Se considerar o valor de um corpo humano sem alma, é menos de R$ 12. Gente, o que torna uma pessoa valiosa? Considerando o valor disso, apenas com um corpo sem alma, 2/3 do corpo humano são água. E se você fabrica e vende o produto usando os materiais que constituem o resto do corpo humano, é menos de R$ 12. Pessoal, Deus fez o mundo. Essas palavras saem da boca do Deus Criador. Existem cientistas famosos no país e no exterior que acreditam que a Bíblia é a verdade. Então, na Coreia, há um cientista chamado de Myung-hyun Kim, entre os cientistas que estão muito atentos para provar que a criação de Deus e a Bíblia são verdade. Essa pessoa contou essa história. A palavra em Gênesis 2:7 de que Deus fez o homem do pó e uma declaração muito científica, porque o pessoal, se vocês pegam um montão de terra e dão às criancinhas e elas vão brincar com ela ou construir uma casa de sapo com ela. Antigamente, quando íamos ao rio no verão, vamos para nadar e brincar. Se houvesse muita areia, nós colocamos as nossas mãos nela e construímos uma casa para os sapos na areia. Então empilhamos muita areia molhada com as mãos e cantando: Sapo, sapo, te dou uma casa velha e me dê uma casa nova. Em seguida tiravam as mãos. Então, se vocês derem às criancinhas uma pilha de terra e pedir para que façam algo com ela, elas simplesmente constroem uma casa de sapo ou brincam de casinha e fazem pequenas tigelas ou algo assim. Mas se vocês derem essa pilha de terra para pessoas comuns e pedir para que façam algo com ela, elas podem fazer tigelas de arroz ou simples louças de barro, mas dando a uma pessoa mais talentosa uma pilha de argila para tentar fazer algo com ela, ela pode fazer uma peça de arte muito preciosa, como uma cerâmica. Mas quando dá uma pilha de terra para cientistas que fazem semicondutores e pede para eles fazer algo com ela, os cientistas extraem apenas o elemento chamado silício da terra, refinam a 100% e processam para fazer o mais recente chip semicondutor, que é muito mais caro do que o ouro. Então, pessoal, uma criança pode fazer uma casa de sapo ou brincar de um jogo de casa. As pessoas comuns podem fazer uma tigela de arroz simples ou uma cerâmica. Os artistas podem fazer uma cerâmica muito cara com ela. E os cientistas podem usar a mesma terra para fazer um elemento chamado silício. E ele é
ido refinado e processado para fazer os mais recentes chips semicondutores, todos os feitos da mesma terra. Com o mesmo material, as criancinhas brincam de casa. Alguns As pessoas comuns fazem tigelas de arroz ou simples louças de barro. Os artistas podem assar cerâmica muito preciosas e caras, e os cientistas que fazem semicondutores fabricam chips semicondutores de última geração. O material é o mesmo, mas com o mesmo material, dependendo de quanta sabedoria e habilidade você tem, você pode fazer itens completamente diferentes, dependendo da diferença de sabedoria e habilidade. Ou seja, mesmo com os mesmos materiais, quanto maior a sabedoria e a habilidade, melhor a qualidade e o desempenho podem ser criados. Pessoal, então quando Deus criou o homem, o corpo humano era feito de pó. Os cientistas dizem que o corpo humano é um microcosmo. O corpo humano é uma obra de arte incrível, muito superior a qualquer chip semicondutor e muito mais sofisticado. Pessoal, falo que no corpo de uma pessoa tem cerca de 60 trilhões de células, mas cada célula contém DNA. Existe semelhança entre essas células e os chips semicondutores. E os cientistas brilhantes fazem chips semicondutores até mesmo com a Terra. Pessoal, Deus fez o microcosmo do corpo humano de barro. Então, os chips semicondutores feitos por cientistas e o corpo humano feito por Deus. Vamos comparar as células do corpo com o DNA das células. Existem semelhanças entre a célula e o chip semicondutor, mas há uma mensagem neles. Qual o propósito de fazer o chip semicondutor? O objetivo de fazer um chip semicondutor é permitir que mais informações sejam compactadas em um chip menor. À medida que a ciência se desenvolve, mais e mais informações são colocadas naquele mesmo chip. Há cerca de 20 anos, esse pequeno chip do tamanho de uma unha continha as informações de 60 e 40 livros. É incrível que um único chip do tamanho de uma unha possa conter 640 volumes de informações. Mas cerca de 15 anos atrás, esse chip continha aí 20 mil livros, e não 640 livros. Então, depois de cerca de 2 anos, foi possível armazenar informações contidas em 200 mil livros nesse minúsculo chip. E hoje em dia, um minúsculo chip pode conter informações de 2 milhões de livros. A capacidade de armazenar informações aumentou tremendamente. Os cientistas pegaram o código genético do DNA dentro da célula e o escreveram. Uma célula desse corpo humano possui DNA e contém informações equivalentes a cerca de 1000 enciclopédias. Existem 60 trilhões de células no corpo humano e há DNA em cada uma célula. E nesse DNA, a informação corresponde a 1000 volumes de uma enciclopédia. Está contida naquele pequeno DNA, que é invisível mesmo que se pode cortar com uma ponta de uma agulha. Esse chip chamado DNA, feito por Deus, é muito mais incrível do que os chips semicondutores feitos por cientistas. A informação dessa única célula é que você pode empilhá-los em livros. Pode chegar a uma altura de um prédio de 10 andares. Pessoal, se vocês olharem para os chips semicondutores feitos por cientistas, como podem fazer um chip desses de
uma pilha de terra e colocar a enorme quantidade de informações em 2 milhões de livros, aquele minúsculo chip tão incrível. No entanto, se há um trabalho incomparavelmente superior ao chip feito por aqueles cientistas, foi feito por alguém com a sabedoria e a habilidade inimagináveis que excedem em muito a sabedoria e habilidade dos cientistas. Gente, os cientistas dizem que toda a vida tem um projeto. Esse plano é a informação para fazer o objeto. E o plano é o DNA. Ter um projeto significa ter um projetor. Pessoal, vamos pensar sobre o nosso corpo humano por um momento. Eu tenho cabelo e sobrancelhas, mas as sobrancelhas estão acima dos olhos. Mas você já viu sobrancelhas crescendo na planta dos pés? É estranho, pessoal, que o pelo não cresce em qualquer lugar. Suas palmas são peludas ou não? Você tem cabelo nos pés? Agora todas as sobrancelhas estão nos olhos. Eu tenho um canal no YouTube. Então as pessoas que assistem o programa dizem: Pastor, o senhor não tem sobrancelha suficiente. Atualmente as pessoas fazem transplante de sobrancelhas ou fazem tatuagem nas sobrancelhas. Que tal o pastor fazer um transplante de sobrancelhas? Então, há um irmão que eu conheço muito bem em Seul, que é muito bom em transplante de sobrancelhas, e que o irmão mandou a sua filha para a escola quando eu era diretor de uma certa escola. Então ele me disse naquela vez: Pastor, se o senhor vier para Seul, por favor, venha até a nossa loja. Eu fui porque era pai do estudante de graduação. E fui e o irmão fez ótimas sobrancelhas em mim. Está legal a minha sobrancelha? Gente, isso é que eu fiz implante de sobrancelhas. Então eu fiz transplante de sobrancelhas e há alguns dias atrás, uma irmã que tem um salão de cabelo na nossa igreja cortou o cabelo. Eu tenho que fazer transmissão, mas meu cabelo está comprido. Então, por favor, corte meu cabelo. Então, este cabelo foi cortado pela minha irmã. E ela arrumou até as minhas sobrancelhas enquanto cortava o meu cabelo. E ela cortou com uma tesoura, mas ela cortou muito de um lado. Se você não olhar de perto, não é muito nítido. Mas se olhar bem no espelho, ficou estranho, porque foi cortado de um lado com uma tesoura. Meus cabelos estão crescendo continuamente ou não? Meu cabelo continua crescendo e as minhas sobrancelhas não? Pessoal, qual é a distância daqui até aqui? É porque uma curta distância, então, porque o meu cabelo continua crescendo e tendo que ser cortado e as sobrancelhas não crescem. É projetado assim no DNA. Pessoal, alguém planejou assim. Ou seja, tem um programa aqui. Deus fez todas essas coisas, mas se estudar o corpo humano em detalhes, verá que o corpo humano é tão incrível e misterioso e surpreendente. Nos Salmos, o escritor de Salmos diz que, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Pessoal, em Hebreus 3, versículo 4, está escrito: Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Citei o livro, deve haver um autor. Não há absolutamente nenhuma maneira de que as letras simplesmente flutuarem e se tornarem um único livro, formando sentenças acidentalmente. As letras podem ser criadas flutuando aleatoriamente, formando frases acidentalmente e fazendo livros?
O fato de você ter essa Bíblia significa que existe o autor que a escreveu. Claramente, quando há um livro, há um autor, e quando há um quadro, há um pintor. Onde há comida, há sempre um cozinheiro. Se houver louça de barro, é provável que haja um oleiro que a fez. Deus disse que se tiver uma casa, como essa casa poderia vir a existir por acaso? Pois toda casa é estabelecida por alguém. Pessoal, quantas casas tem no centro de Seul? Quantas casas existem neste mundo? Existem casas boas, existem casas pobres, existem casas grandes e pequenas, mas nenhuma casa é estabelecida por acaso. Assim como se existe uma casa, deve haver um arquiteto que a construiu. Então, todas as criaturas neste mundo surgiram por acaso. Pessoal, há tantas flores no mundo. Vamos dar uma olhada nas flores. Existem muitas flores muito incríveis sobre as flores. Olha as flores, olhe mais perto. Definitivamente é uma flor, mas quando você olha para a flor da esquerda, parece um pássaro com as suas asas abertas assim, certo? A flor do meio se parece muito com um pássaro, certo? Se você vê, o que você vê é definitivamente uma flor, é uma planta. Mas, pessoal, são tão parecidos com pássaros, certo? Isso é uma coincidência? Alguém que fez assim, será que tinha um projeto para isso? Isso realmente aconteceu por acaso? Isso é uma flor e há um pássaro nela. E uma flor, como uma semente preta pode brotar assim, emerge o caule e floresce. E como pode ser feito como um desenho de um pássaro dentro de uma flor? Pode ser coincidência? Alguém fez com incrível sabedoria, projetou o DNA para que uma flor daquela forma surgisse dessa semente de flor. Pessoal, hoje mostrarei muitas belas flores. É tão estranho que nessa flor parece que alguém abriu os olhos e tem animais dentro dela, certo? Há muitas flores estranhas que parecem conter insetos, certo? Sim, parece um esqueleto de crânio, não é? Sim, pessoal, olhe para isso. Se você olhar do meio, tem algumas formas muito estranhas que parecem pessoas penduradas dentro das flores, certo? As flores são tão estranhas e incríveis. Quando você olha para isso, parece lábios, não é? Pessoal, eu pergunto se essas coisas são apenas uma coincidência? Como podem ser feitas coisas que se semelham a um pássaro e uma flor? Que se assemelham a um animal e uma flor e um lábio em uma flor? Disse que alguém fez essas formas com incrível sabedoria para que essas coisas pudessem ser feitas nessas formas, nas flores. Foi projetado para ser feito assim na semente. Pessoal, eu mostrei algumas flores estranhas e incomuns, mas dessa vez vou mostrar algumas flores bonitas. Hoje vão assistir flores lindas de graça. São tão bonitas, não é? Como flores tão bonitas, lindas e diversificadas surgiram de uma semente tão pequena? Se você vê essas flores, elas têm uma forma especial, mas isso não é uma coincidência. Alguém intencionalmente criou essa forma especial na flor e projetou de forma seja feita na semente. Vamos ver as lindas flores rapidamente passar.
Pessoal, é de graça, estamos vendo, então eu vou passar rápido. As flores são tão bonitas e há tantas flores incríveis, certo? Pessoal, essa é apenas uma pequena parte desse planeta, mas existem muitas flores muito incríveis e lindas. Pessoal, se olharem de perto tudo que Deus fez, desde pequeno DNA a esse vasto universo, essas coisas não acontecem por acaso. Deus é o grande físico, o grande químico, o grande biólogo, o grande astrônomo, o grande matemático, o grande artista, o grande engenheiro, sem o Criador. É absolutamente impossível de que as coisas sejam feitas assim. Isso ocorre porque Deus, que tem incrível sabedoria e tremendo poder, propositalmente fez todas as coisas, assim com um determinado propósito e plano. Pessoal, como lemos no livro de Isaías, eu fiz a terra e criei dela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os meus exércitos dei as minhas ordens. Todos os exércitos, quer dizer, toda a criação, o universo e todas as coisas dele, o próprio Deus fez e criou. Nada aconteceu assim por acaso, e todas essas coisas foram criadas para serem adequadas para a vida humana, centradas no homem. E os humanos não foram feitos para viver centrados na carne. Pessoal, eu vou te dizer novamente amanhã, da próxima vez, este corpo é a casa da alma, é um recipiente para a alma. O homem não foi criado para viver centrado na carne, mas vive centrado na alma. Nossas almas são feitas para viver centradas em Deus. Agora, há um livro na Bíblia chamado de Romanos. Romanos capítulo 1, Deus disse essas palavras. Em Romanos 1, versículo 19, porquanto o que se de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhe manifestou. Quando você entra no seu quarto e percebe que há um rato nesse quarto, através do som e cocô de rato, podemos ver evidências da existência de ratos. Quando olhamos para essas criações de Deus, podemos perceber a obra de Deus. Foi dito que Deus fez essas coisas com as suas próprias mãos. Como eu disse anteriormente em Isaías 45:12, escrito: Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos. Dei as minhas ordens. Se olhar para a criação que Deus fez, as marcas de Deus que fez todas as coisas permanecem nelas, e o tremendo poder de Deus que fez todas as coisas, sabedoria incrível são evidentes. Em Romanos 1,19 está escrito: Porquanto que se Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. No versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, embora o próprio Deus seja invisível aos olhos. Deus criou todas as coisas e o poder eterno de Deus e a divindade são claramente invisíveis a todas as coisas, para que possamos conhecer o Criador de todas as coisas e Criador de todas as coisas. Se tem uma casa, essa casa simplesmente passou a existir, e isso faz sentido. Há um edificador para cada casa e há um arquiteto que a construiu essa casa. Olhe para a comida, quem fez isso? Tem um chefe de cozinha. Se você olhar para o livro, quem é o autor?
Quem é o artista da foto? Como podemos ver claramente, quando olhamos para as coisas que Deus criou, o grande poder e divindade de Deus que fez todas as coisas são claramente visíveis nela. Essa divindade é descrita na Bíblia inglesa como cabeça divina, a sabedoria na cabeça de Deus. O projeto que estava na cabeça de Deus, isso é evidente em todas as coisas. Pessoal, é incrível ver cientistas extrair silício da terra e fazer chips que são mais caros do que o ouro e armazenar as informações contidas em 2 milhões de livros em um chip do tamanho de uma unha. E isso é surpreendente. Como você tem sabedoria e poder tão incríveis? A propósito, o corpo humano é muito mais profundo do que os chips semicondutores feito por cientistas. Então, pessoal, um chip semicondutor foi criado por acidente. Essa é uma história sem sentido. Um trabalho muito mais notável do que isso, e ainda mais profundo, é o corpo humano. O humano surgiu por acaso? Existe um Deus que fez este homem? Pessoal, se vocês olharem atentamente para os seres humanos, mesmo se vocês olharem de perto para o corpo humano, é muito assustador. E Deus, que tem a sabedoria e a habilidade muito superiores, incomparáveis à sabedoria e à habilidade dos cientistas que fazem chips semicondutores a partir da Terra, criou os seres humanos. Você pode ver isso claramente. Portanto, em tudo que Deus fez, o poder e a divindade de Deus, o Criador de todas as coisas, são claramente vistos e compreendidos. Olhe para a casa. Quem construiu isso? Tem uma pessoa que o construiu. Se você olhar para o quadro, quem desenhou esse quadro? Tem um artista que desenhou. Pessoal, conhecer o pintor e ter o pintor são duas coisas diferentes. Pessoal, por mais que não saiba quem pintou o quadro, mas quando você olha para aquilo, fica claro que ele nunca pode ser criado por si mesmo. Definitivamente há um artista que pintou este quadro em algum lugar. Isso é científico. Essa é a conclusão logicamente razoável. É por isso que é claramente visto e conhecido pelo eterno poder e divindade de Deus em todas as coisas que Deus fez. Existe um Criador. Deus criou o homem. Deus criou todas as coisas. Entenderá claramente. Portanto, não existe Deus. Tais palavras não podem dar desculpas porque não conhecer a Deus. Porque se você olhar para todas as coisas, as marcas de Deus estão claramente embutidas nelas. Agora, em 2 Tessalonicenses 1, versículo 8, Deus disse essas palavras: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Pessoal, Deus revelou toda a sua sabedoria, poder e habilidade em todas as coisas para que possamos conhecer a Deus. Aqueles que não conhecem a Deus e para aqueles que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, esses sofrerão penalidade do nosso Senhor. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Não é óbvio que você não conheça a Deus. Ele mostrou todo o poder e divindade de Deus para que Deus pudesse esclarecer e conhecer Deus em todas essas coisas. Mesmo se você não puder ver o rato, vê claramente que deu evidências de que há ratos. Embora o próprio Deus não possa ser visto a olho nu,
porque é um espírito, ele deseja que todos os conheçam e deu claramente a evidência para te conhecer. Portanto, a maneira como Deus se revela, revela Deus a nós, que possamos conhecê-lo do lado de Deus, é chamada de revelação. Deus revelou de duas maneiras, através das quais ele revelou o grande poder e maravilhosa sabedoria do Criador, que fez todas as coisas para que todos possam conhecer e crer naquele que fez todas as coisas, para conhecer este Deus, para crer nele e para receber a graça e amor. Então, Deus se revelou através de todas as coisas e através da Bíblia. E agora em Romanos capítulo 1, porquanto o que se de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Versículo 21. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos dos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Pessoal, fez com que conheça a Deus, há evidências claras para saber, e é um fato muito científico que as pessoas não acreditam nesse Deus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Pessoal, joga fora seus pensamentos e abra seu coração para Deus. Deus está vivo e realmente Ele é verdadeiro Deus vivo. E isso é verdade. A Bíblia é verdade. Percebendo isso, se ao citar a palavra com o coração humilde diante das palavras, para que possa purificar todos os seus pecados e ter uma fé insuficiente para que você possa estar diante de Deus. Espero que você viva feliz no reino eterno e servir a Deus. Depois deixar este mundo, receber a bênção no mundo da graça que Deus preparou. Receber a bênção no mundo da graça que Deus preparou. Eu vou orar. Eu dou graças a Deus, Pai, o Senhor vivo. Hoje compartilhamos a palavra de Deus por meio da Bíblia sobre a maravilhosa sabedoria, poder e obra de Deus, que criou todas as coisas. Dê a graça do Senhor a todos que ouvem essas palavras e abram o seu coração. Espero que Deus trabalhe e abençoe para que possa receber a graça da salvação, prestando séria atenção à nossa alma e à palavra de Deus. Oramos em nome de Jesus Cristo. Obrigado. Vejo vocês na próxima. Até mais.